Olá, vamos começar mais um episódio do podcast O que a Boca Conta. O natural é o novo normal. E hoje aqui estamos recebendo a doutora Linéia, que para mim é uma inspiração na odontologia. Que prazer recebê-la aqui, doutora. E ela vai contar um pouquinho sobre toda essa transição que ela fez na carreira da odontologia, contar que muito do que eu tô ainda engatinhando e aprendendo sobre que a boca não está separada do corpo, ela Isso já mesmo. atua nisso há muitos anos e com muitos resultados positivos. Então, aqui está mais do que comprovado de que isso é mais do que ciência e que Isso, isso com certeza traz muitos benefícios para todo mundo, né, Linéia? ótimo, Então isso eu mesmo. quero que você se apresente agora um pouquinho para quem ainda não te conhece aqui em Ponta Grossa, porque em Ponta Grossa é muito conhecida já, né? Um pouquinho. E aí então pode se apresentar para que as pessoas te conheçam. Então, doutora Marina, em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite de estar aqui num podcast com você. Você está se tornando uma referência na odontologia, porque você está englobando não só a boca, mas a boca e o corpo. Nós não podemos separar, como você acabou de falar, a boca do corpo. É tudo uma estrutura só. Então, a minha caminhada começou bem cedo. Primeiro, durante o meu episódio na odontologia, na faculdade, eu me formei pelo APG. Dentro da faculdade, eu comecei a ter alguns problemas de saúde, e no final da faculdade, eu apresentei um tumor na hipófise. E esse tumor na hipófise, eu precisei ir para São Paulo, fui operada, por isso que vem aí o engate da odonto com a acupuntura. Precisei ser operada, e minha mãe, depois que eu saí da cirurgia e viemos para cá, a minha mãe ela ficou com uma nevralgia dentária, porque ela precisou tomar corticoide e minha mãe era alérgica a corticoide. Então ela teve síndrome de Cushing, ela teve tudo que você possa imaginar. Até o dia que eu sentei na minha cadeira de odonto e falei assim: eu sou dentista e eu não consigo passar a dor de dente da minha mãe. Fazendo canal, retratamento de canal, e ela tinha uma dor especificamente no 32. Para você ter ideia, eu fiz a extração do dente 32. Colocamos uma prótese e não parava. Uau! E ela já tinha terminado o corticoide. Agora, no meio dessa história, eu venho de uma avó homeopata. Ah, E a minha avó foi desenganada com 56 anos porque ela tinha problema intestinal grave. E ela começou a se tratar com um dos maiores médicos homeopatas do Paraná, Dr. Nilo Cairo, que hoje tem livros e tal. Minha avó viveu até 90 anos, 89 anos, né? Somente com homeopatia. E eu chegava para ela e dizia assim, ela fazia os exames de urina e filha, porque ela gostava muito de mim, filha, você pode olhar meu exame de urina? Eu olhava, gente, aquele número de leucócitos assim lá em cima. Eu falava assim, vó, você tem mais cruz que no cemitério no teu exame de urina. E você vai tratar com o quê? Vou tratar com as minhas bolinhas, com as minhas homeopatias. Eu falei, vó, e aí você paga, né? Nesse meio tempo, eu tinha crises de enxaqueca. E ela não aguentava me ver, né, durante a faculdade, quando eu terminei a faculdade de odonto. Ela falou para mim assim: eu já marquei uma consulta com você no Nilo Cairo porque você vai tomar homeopatia para essa enxaqueca. E eu dizia assim, vó, eu não acredito na homeopatia, olha. né? Aí, mas antigamente a gente respeitava os pais e os avós, né? O que eles falavam, a gente ia lá e fazia Sim, mesmo que não achasse que estava certo. isso mesmo. Aham. Aí cheguei no Dr. Nilo Cairo, sentei eu, minha avó
E ela começou, doutor, eu trouxe a minha neta porque ela sofre de enxaqueca e eu queria que você desse uma homeopatia para ela. Aí, ele fez algumas perguntas que hoje eu não me recordo e falou assim, vamos fazer um exame. Marina, ele me colocou na frente de um aparelho de oftalmo. Sabe aqueles aparelhos que você fica trocando A lente. a lente? Uhum. Eu sentei, ele fez o exame naquele aparelho, não tirou temperatura, não viu pressão, nada. Pronto. Eu. Nossa, só isso? Que Aí ele falou simples. assim, pois é. Daí ele falou para minha avó assim, Dona Olinda, eu não tenho nada o que fazer pela sua neta. Cara, quando ele falou aquilo, aí eu entrei. Eu falei, doutor, eu morri, esqueci de deitar. E ele deu risada. Ele falou assim, mas a minha avó, mas nem uma bolinha, nem uma gotinha. Não, dona Olinda, vou explicar o que que ela tem. Hum. Marina, você não vai acreditar. Ele falou assim, aos 3 meses de idade, você caiu ou te derrubaram e você deslocou a vértebra C3 do lugar. E a hora que ele falou vértebra C3, como eu já era dentista, falei, a C3 está relacionada com a TM. Uhum. Falei, opa, ele está começando a falar minha língua, Parece que alguma coisa faz sentido. né? Aí eu falei assim, ela está relacionada, sim. E eu falei, como que o senhor chegou nessa conclusão? Através da iridologia. Então, por isso Olha. que ele me colocou na frente de um aparelho para aumentar a íris, e pela íris nós temos um diagnóstico na medicina tradicional chinesa. Uau. Hoje eu sei disso. Na época, Uhum. não, fui aprender. E daí eu falei, mas e o que que nós podemos fazer? Ele falou assim, eu vou te encaminhar ao melhor quiropata que veio da Índia e que vem uma vez por mês para Curitiba, e ele vai colocar essa vértebra sua no lugar e você não vai ter mais dor de cabeça. Tá bom. Pegamos o endereço, marquei uma consulta, fui eu e minha mãe. Expliquei para ele, porque a quiropraxia você não alinha só C3, você alinha a coluna toda. Então, quando você vai fazer uma quiropraxia no consultório, eu preciso alinhar toda a coluna, que hoje eu sou quiropraxista. Marina, com 2 sessões, eu não tinha mais dor de cabeça, porque ele alinhou a minha coluna toda, alinhou a minha vértebra cervical, a C3, e a minha enxaqueca eu fiquei com 90%, 10% de dor, muito raramente, e eu tinha direto. Nesse meio tempo, na consulta com o Dr. Matheus, eu comentei da minha mãe. Falei, doutor Matheus, a minha mãe é assim, assim, tem uma nevralgia dentária, eu sou dentista, eu não consigo passar. Ele falou assim para mim, como você é da área da saúde, por que você não vai para São Paulo fazer um curso de auriculoterapia? Falei, tô indo. Me informei no SEATA, onde eu sou formada, e os cursos de auriculoterapia, na época, eram 6 meses. Não é um curso de auriculoterapia que você faz No final de semana. no final de semana e se diz auriculoterapeuta. Uhum. Nós temos mais de 230 pontos na orelha. Uhum. Como é que eu vou decorar isso? Né? E na minha época, nós não tínhamos uma IA, nós não tínhamos, nós tínhamos livro somente. Foi em 83 que eu fui fazer o curso, terminei em 84. E na primeira sessão que eu cheguei, na época, não era. Hoje nós temos semente, hoje nós temos cristal, tá? Vou deixar aqui para não me atrapalhar. E na época era as agulhas semipermanentes. Eles diziam assim, rabinho de porco. Uhum. Lá no Nordeste, eles falavam rabinho de porco. Ó. Então eu vim com toda a parafernália. E isso causava um pouquinho de dor quando Sim, colocava. esse aqui é de 2 milímetros, né? Então aqui você tem uma pontinha para dentro,
onde vai na pele, na orelha, 2 milímetros, 1,5 mm, 2 milímetros. Eu vim com isso, com a parafernália toda, micropore, tudo, aparelho para detectar. Antes a gente detectava com aparelho os pontos de acupuntura. Marina, eu coloquei 5 pontinhos na minha mãe. Chemei, rim, simpático, o ponto de dor de dente e o ponto de analgesia. Minha mãe nunca mais teve dor. Eu fiz 2 sessões. Na primeira sessão, eu zerei 95% a dor dela. Uau! E a partir daí, Aí te deu mais gás ainda para aprender mais coisa, né? claro, porque daí depois que eu me formei em aurículo, eu fiquei durante 4 a 5 anos só trabalhando com aurículo. Aí depois é que eu fui fazer o curso de sistêmica da medicina tradicional chinesa, que hoje, dentro da medicina tradicional chinesa, quando você faz um curso, você aprende como dar odonto. Você aprende um pouquinho de pério, um pouquinho de endo, embora você já possa sair da faculdade. Na minha época, o meu curso de odonto foi em 3 anos, foi a última turma de 3 anos, mas eu estudava das 7 da manhã às 11 da noite, direto. Então, eu já saí de lá fazendo tudo. Eu não precisei fazer uma especialização para começar a trabalhar no consultório, né? Então, hoje é assim, você aprende um pouquinho de tudo na medicina tradicional chinesa. Na minha época, não. Eu fazia só MTC, e aí depois O que é o ia MTC? medicina tradicional chinesa, Medicina que é tradicional. acupuntura, Uhum. né? E aí, depois disso, começaram a vir as especialidades. Coriô, que é acupuntura na mão. Aí o RMA. Você me alcança esse aqui? Sim. Isso. O RMA, que é reprogramação músculo-articular, que eu uso muito para TM, não precisa agulha. E aí, como eu morava longe, depois que a minha filha E nasceu, essas especializações que foram vindo com o tempo, eu fui fazendo durante 3 atualizações. atualizações, Aham. né? E Então, apesar de ser uma tecnologia muito ancestral, a raiz dessa cultura, dessa medicina tradicional chinesa, hoje a gente tem mais tecnologias sim, que despendem de dor, que são muito mais tranquilas de serem feitas no paciente sim, e que simplesmente funciona e não sente dor. não. E outra coisa, eu, na medicina tradicional chinesa, sempre me atualizei. Né? Ainda mais porque no meu curso não tinha as atualizações. E na época não tinha mesmo. Então o meu mestre passava e-mail para mim e dizia assim: Linéia, nós temos uma técnica nova. Falei, jura? Ele falou, e é sem agulha. Eu, hã? Falei, doutor Vu, que é o meu mestre, eu já não acreditava nas agulhas, não acreditava na acupuntura. Agora o senhor vem me dizer que a acupuntura sem agulha funciona. Ele falou assim, só vem. E você sabe que uma viagem daqui para São Paulo, dispendioso, tanto financeiramente quanto o consultório que eu precisava deixar, mas fui fazer. Fiz 6 módulos dessa técnica maravilhosa que se chama RMA, reprogramação músculo-articular. Então, dependendo do jeito que você coloca essa célula no seu paciente, ou em X ou em mais, assim você vai tonificar, dar força para o ponto, e assim você vai acalmar. Linéia! Que coisa Então, por maravilhosa! exemplo, vamos a um caso de ATM? Sim. Já Que é o emendando, né? que é o que é mais recorrente no nosso consultório hoje em dia também, né, Linéia? ATM, Essas duas bruxismo. questões que você me trouxe de enxaqueca. E eu até recentemente recebi uma paciente que, de tanta enxaqueca que ela tinha, a pressão começou a subir e ela nem sabia que a pressão estava alta. Foi aqui no consultório que eu aferi e isso começou a causar N mil problemas, né? Porque esse borbulhão de sangue já desencadeia outras coisas também. Então, se a gente consegue por técnicas, e quando a gente fala às vezes para o paciente, se acalma, respira,
às vezes ele não sabe nem por onde começar, Nem por né. onde Ele começar. vem aqui e fala: "Faz por mim alguma coisa", Como que né. você vai respirar por ele? É. Como que você e Exatamente. nós normalmente não sabemos respirar. Exato. Eu acabei de fazer o último curso que eu fiz agora foi sobre respiração. Aí eu percebi que nem eu sabia respirar, né. Então foi maravilhoso. Então, por exemplo, um paciente com problema de ATM, claro que eu vou usar acupuntura, eu vou usar agulha, mas eu vou colocar isso aqui em X num ponto do lado de ATM, onde eu vou com isso aqui, com a reprogramação muscular articular, eu vou reprogramar todos os músculos da face. Parece incrível, mas é verdade. E essa reprogramação, Linéia, por exemplo, o paciente vai lá numa consulta com você a primeira vez, morrendo de dor ou tomando algum remédio e tudo, e você vai fazer essa reprogramação. E esse paciente, ele vai sair imediatamente sem dor? Ele precisa de alguns remédios? Você usa homeopatia junto? Usa fitoterapia? O que acaba casando junto? E se isso já é um tratamento definitivo, ou seja, ele nunca mais vai ter ou como é que funciona tudo isso? Não. Esse é o problema de hoje dos pacientes. Antigamente, nós fazíamos o tratamento da medicina tradicional chinesa, da acupuntura. Era muito difícil alguém vir no consultório para fazer um tratamento preventivo, tá? Hoje eu tenho pacientes no consultório que vêm uma vez por mês só para prevenção, para que não Olha. tenha dor, né? E então antes, né? Eu pedia 4 sessões, mas eu poderia eliminar em 2, tá? Então, vamos supor o paciente com problema de ATM. Nós vamos fazer acupuntura, nós vamos fazer aurículo com os cristais. Hoje eu não uso mais as agulhas, Uhum. é muito difícil usar as agulhas, mas tenho pacientes que uso ainda. Então, vou usar cristal, vou usar acupuntura e no final da sessão eu vou fazer uma quiropraxia, porque eu vou colocar a C3 dele no lugar, porque tudo que está relacionado à ATM, a C3 precisa estar alinhada. E eu termino a sessão com o RMA. O paciente sai de 80% a 90% sem dor. Uau. Aí, claro que ele vai precisar fazer mais 1 ou 2 sessões. Uhum. Mas você sabe que hoje nós temos a tensão do dia a dia, Uhum. o apertamento dental, isso, tá? Então, eu tenho O muitos que você pacientes. vai liberar, dali a um dia ou no mesmo dia o paciente já está com aquela tensão, porque é tudo multifatorial, né, Liné? E é o que eu falo. Quando eu me formei em acupuntura e que eu fui para a China, né, em 2017 eu fui para a China, passei 25 dias lá, estudando, e o que eu me aperfeiçoei foi em ginecologia. Ai, adoro, né? Então, a gente percebia e percebe que sempre você tinha um paciente que ia, porque lá é médico que faz acupuntura. Mas nós temos os chinesinhos que aprendem de bisavô para avô, de avô para filho e para neto, que é a melhor medicina tradicional chinesa que tem. A raiz. A raiz, a acupuntura raiz, Aham. né? E, e eles iam, depois que tirava a dor tal, eles iam exatamente 1 vez por mês. Isso eu falei numa live, num podcast que nós tivemos, 1 vez por mês. Se durante esses 30 dias o paciente dele tinha algum problema, uma dor de ouvido, uma dor de garganta, ele voltava e o chinesinho não cobrava. Porque ele não equilibrou aquele meridiano que ia entrar em deficiência. Porque antes do corpo falar, toda essa sincronia já está em desalinhamento antes da dor Isso, chegar. isso mesmo. E aí, o que aconteceu? Eu falei, nossa, que legal, começar a trabalhar com prevenção. Só que não durava.
Aí liguei pro meu mestre, doutor Vu, por que que não dura 30 dias? Ele falou, Linéia, primeiro que nós não estamos na China. O Ocidente é um Um pouco pouquinho diferente, né? diferente, né? A nossa comida é totalmente diferente. O nosso estresse é totalmente diferente do estresse da China. Então, hoje, nós conseguimos equilibrar o nosso paciente em torno de 2 semanas, 15 dias, no máximo 20 dias. Então, por isso que no início eu peço uma vez por semana, depois, quando o paciente já melhorou, ele vem uma vez a cada 15 dias, e quando ele está bem, ele retorna, se ele precisar antes, ou se não, uma vez a cada 3 semanas, que a gente faz as sessões. Principalmente a quiropraxia por causa da TM. E do bruxismo também. E quando você fala que justamente sobre essas questões de estresse, alimentação, você chega a recomendar algum estilo de vida, algum tipo de Olha, prática para esse paciente, para eu que ele tenha mais autonomia também nesse dia a dia, ou que tenha uma visão um pouco mais ampliada? Porque eu não sei você, mas aqui no meu consultório eu recebo muitos pacientes que nem percebem que existe esse outro mundo, que dá para ele fazer pela própria saúde, não precisa necessariamente a gente fazer por ele, né? Que é o isso. principal. Então, você costuma recomendar alguma coisa? Você sente abertura nos pacientes para isso? Então, normalmente quando a gente faz acupuntura, a gente conversa, principalmente sobre alimentação, mas eu não indico nada. Aí eu indico um nutricionista, tá? Que vai lá e daí corrige a alimentação. Mas a gente fala, né? Doce, massa, refrigerante, você precisa cortar, tá? Eu, eu sempre, nunca fui muito da alimentação muito natural. Tô começando, né, a viver isso. Meus pães são pães, né, totalmente naturais e tal. Tô procurando achar doces também mais natural. Mas, por exemplo, eu amo chocolate. Ai. Antes, se você me desse uma barra de chocolate, eu comia inteira. Hoje, não. Porque o paladar da gente vai mudando. Se você pegar uma barra de chocolate e me der um pedacinho, um quadradinho, para mim é o suficiente. Antes eu ia em festa de aniversário, eu comia uns 10 docinhos de brigadeiro, uva. Essa Hoje, sou eu ainda. hoje, se eu conseguir ir num aniversário e comer 2, eu já estou super satisfeita. E o meu paladar hoje está mais pro salgado do que pro doce. Muda, né? Isso você Porque você percebe. vai se equilibrando naturalmente através da medicina tradicional chinesa e o teu organismo vai equilibrando. Responde a isso. Isso Porque aí. através também da acupuntura e de todo esse equilíbrio, você consegue também tratar essa compulsão e tudo mais pela alimentação ou Sim, estresse, sim, tudo isso também você recebe demanda lá no consultório, eu acredito, né? Não só sim. para essa região, porque hoje em dia, não sei se as pessoas sabem, mas você já não é mais dentista, né? Não se coloca nesse rótulo, pelo menos, né? Não, veja bem, fazem 4 anos que eu realmente deixei a acupuntura porque minha filha é dentista. Minha filha é orto, e aí eu consegui deixar todos os meus pacientes para ela. Só que hoje nós não temos auxiliar no consultório. Então, quando ela precisa de alguma coisa que eu preciso ajudar, eu entro como auxiliar, ou às vezes, por exemplo, ela não faz extração e eu continuo fazendo. Então, eu entro na Exo e ela me ajuda. Então, assim, é muito legal porque eu tenho pacientes que não me largam. Ai, Linéia, olha, eu fiz um implante, mas tem uma pontinha desse implante, porque eu sei que você faz estética, eu adoro estética. Eu sei que você faz estética, então eu queria que você desse uma olhadinha para mim como que ficar. E aí eu dou. Você sabe que o implante é aquilo que você falou numa dos seus stories, né? A pessoa não pode pegar uma faceta e fazer igual para todo mundo. Não dá. A faceta, a,
no sexo feminino, você tem mais angulação, o lateral é mais, não Arredondar. tem aquela ponta, é mais angulado, diferente do sexo feminino, que é tudo, né, Quadradão. quadradão. Mas você não vai fazer isso. Em primeiro lugar, você vai pedir uma foto do teu paciente, como ela gostaria de estar. E isso eu Exatamente. sempre fiz no consultório, quando eu vou fazer, eu adorava fazer prótese, né? Então, as minhas Isso é o que nenhum próteses... robô tira, né, Linéia? Esse detalhe, essa personalização. Essa curvinha, Uhum. tirar, às vezes o protético deixa com um ângulo mais acentuado, você, né? Uhum. E os meus pacientes dizem, ah, Linéia, volta. Eu falei, não. Daí eu me dediquei somente à acupuntura. Por quê? Porque eu comecei a dar aula. Ah, sim. E aí, nisso tudo, eu aperfeiçoei uma técnica, a técnica Coraza para dor, que é uma técnica que não é para ensinar acupuntura, é uma técnica para acupunturistas, para aquelas pessoas que já fizeram acupuntura, para você ter uma noção. Então, por exemplo, dentro da minha técnica, antes da pandemia, eu tinha todos os finais de semana, Marina, em todos os estados, dando aula. Uau! Final de semana. Pra você ter ideia, no ano da pandemia 2020, eu terminei o curso no SEATA, em São Paulo, presencial. Quando no próximo semana eu ia para Brasília, fechou tudo. Então, eu tinha todos os finais de semana, até outubro, fechados. Brasília, Rio de Janeiro, Cuiabá, Belo Horizonte. E aí, Nossa! nisso, eu não dava só a TCD, só a técnica Coraza para dor. Eu dava estética, eu dava vício, obesidade, eu dava coriô. Então, eu sou professora hoje de vários cursos. Estética, vício e obesidade, a coriô, que é acupuntura nas mãos, e também o curso de RMA, noções básicas em RMA modificadas. Agora, um detalhe. Eu não sabia dessa área da estética. Como é que é isso? Hã? Linéia, eu acho que nós vamos ter que dividir em 2 esse Dois, podcast. acho que sim. É muita coisa boa para falar. Então, eu aperfeiçoei porque eu fiz muitos cursos de estética. Facial, Não, corporal, facial e corporal. corporal, tá? E muitos cursos em São Paulo. E também fiz cursos de vício para tirar cigarro, tá? Eu tive um paciente que queria parar de fumar, ele não quis acupuntura. Eu só dei porque eu também faço floral no consultório, floral quântico. Só com floral. Ele deixava o floral aqui no bolso onde ele tinha o cigarro, ele tirava, tomava. Em 40 dias ele parou de fumar só com o floral. Uau! E obesidade, né? Então, isso é um misto. Estética, vício e obesidade é um curso só. São três temas em um módulo. E aí, o que aconteceu? Quando eu fui fazer um curso de coriô, que chama-se acupuntura nas mãos, aqui eu tenho a parte da frente do corpo e aqui eu tenho a coluna do corpo. E era muito, eu falei, gente, eu vou fazer porque chega essa época, inverno, a pessoa chega no consultório, tem que tirar a calça, tem que tirar a blusa, e é muito frio. Falei, eu vou fazer um curso de acupuntura na mão, porque daí eu não preciso tirar a roupa do paciente. Só que o que aconteceu? A acupuntura nas mãos, ela dói, porque é uma agulha bem pequenininha, fininha, e termina com moxa. Então, você põe agulha numa mão, fazendo tudo que você pode fazer no corpo. Eu tenho todos os pontos na mão. E na outra, calor. Isso aqui é calor, é moxa, moxa bustão. Você acende, aquece, sai o vaporzinho, porque isso aqui é artemisia macerada. Artemisia é uma planta anti-inflamatória, analgésica e antirreumática. Então, eu estou pondo tudo isso dentro de um ponto de acupuntura. E aí Depois que faz a agulha, eu posso usar coloca moxa. esse daqui para potencializar aquele ponto. Isso. Na minha técnica, eu uso essa moxa nas costas.
na coluna. Então, eu potencializo a minha técnica com calor. Que coisa maravilhosa. Então, é acupuntura e moxa bustão, né? Então, eu falei assim, então eu comecei a fazer só moxa na mão, porque as pessoas começaram a reclamar muito de dor. E eu odeio que sintam dor. Você já tem dor, daí vai no consultório para sofrer de dor? Não. Uhum. Aí, uma das coisas bem legais que eu queria mostrar, a minha mãe, ela foi fã disso aqui. A minha mãe tinha dor, ela ia no meu consultório e pegava as cartelas, porque ela tinha uma dor na perna, ela ia lá em tum. Ah, Teve ela um aprendeu. dia, Marina, teve um dia que ela estava tomando banho e ela falou assim: ai, filha, vem tirar umas células. Eu olhei aquelas células nas costas dela. Falei, mas não fui eu que pus isso. Não, é que de noite estava doendo, eu peguei. Ah, Falei, mãe, tá bom, não vou brigar com você, mas faz assim. Faz o seguinte: cada célula que você colocar, coloque em X, que é um relaxamento. Tudo bem. Quando minha mãe faleceu, em 2008, eu fiquei muito triste porque eu sou filha única, né? eu também. Que Aham, eu legal! sou também. E aí, o meu mestre passou um WhatsApp para mim e disse assim: Linéia, entra na internet, procura um professor, estuda e vem fazer o curso dele. Com cristal programado, né? Que foi o primeiro professor que fez um cristal. Ele era engenheiro eletrônico e ele começou a ter problemas na acupuntura para tratar problemas emocionais, tipo depressão, ansiedade. Então, a gente não tinha, na época, em 2007, 2008, a gente não tinha uma resposta tão boa com a acupuntura para tratar ansiedade e problemas emocionais muito fortes, com traumas. E esse professor, ele pegou uns cristais, colocou num aparelho eletrônico dele, e quando ele tirou esses cristais, ele viu que esses cristais tinham energia. Hum. Aí comprei uma placa, comprei o cristal dele, e o meu primeiro paciente, antes de fazer o curso, foi meu filho. Meu filho já tinha feito tudo que você possa imaginar, na época ele tinha 12 anos, com relação a parar de roer unha. Hum. Para você ter ideia, ele conseguiu ficar sem roer unha durante 3 meses com hipnose. Voltou a roer unha e tal. E aí eu fiz a plaquinha de cristal, na época com outro cristal, hoje eu tenho o meu cristal, já vamos falar disso. E falei, sentei com ele e falei assim, você me permite te fazer um tratamento novo? Ele, claro, mãe. Uhum. Eu falei, filho, por que você rói unha? Ele falou assim, eu posso falar a verdade? Eu falei, tem que falar a verdade. Primeiro, mãe, eu vou para a escola morrendo de medo, guarda, medo, porque a professora vai dar as notas da prova. Ah. E a hora? E eu tenho medo porque se eu tirar nota baixa, eu chego em casa e levo uma bronca. Tua parte no latifúndio da unha, né? Claro! Aí ele falou assim, aí eu tô roendo a unha. Quando eu vi que eu tirei nota boa, mãe, eu olhei, eu já tinha destruído todas as minhas unhas, eu fiquei com uma raiva de ter ruído unha. E há muito tempo atrás, nós não associávamos o medo a um órgão e a raiva a um órgão. E 2007 e 2008 nós começamos a nós estamos falando de quase 10 anos atrás, né? 20 anos atrás. Então, medo. Medo é rim na acupuntura, na medicina tradicional chinesa. Então, quando você tem muito medo, o teu rim, o meridiano do rim, não é o órgão, tá? Nós temos os 12 meridianos. E a raiva, quando você está com muita raiva, é o fígado. Hum. Então, o que eu fiz nele? Eu coloquei 2 cristais, porque a gente trabalha nas 2 orelhas, 2 cristal, rim e fígado, bilateral.
Medo e raiva. Medo e raiva. O William parou de roer unha. Falei, agora eu vou para São Paulo fazer o curso. Aí fui, fiz o curso, eram 3 módulos, se não me engano. E o professor Raul, né, na época, ele teve alguns problemas que ele não podia, porque ele não conseguia desenvolver o curso dele, porque a pessoa dizia, mas onde que está o fígado? Onde é que está o rim? Então, ele escolheu 3 professores para dar um curso de iniciação ao cristal. E eu fui escolhida. Que legal. Então, eu dava o curso de aurículo e complementava com a emoção. E nesse meio tempo, em 2012, isso, 2012, agora estou meio perdida. Mas eu estava dando uma aula em Cuiabá e chegou uma professora. Eu dava aula em Cuiabá das 8 às 6 da tarde, no sábado e no domingo. Chegou uma professora às 5 horas da tarde e no domingo eu estava super cansada. E nós fazíamos com os cristais um desbloqueio emocional para tirar dor, que era em torno de 1 hora e meia. E eu falei assim, não, pode entrar, professora. Daí eu perguntei, ela tinha uma dor no trapézio, ela não podia virar o pescoço. E eu, na hora, veja bem, na hora eu me lembrei de uma técnica de um congresso de odonto que eu fui em Curitiba, uns 2 anos antes, que eu cheguei nesse congresso e dizia assim uma palestra, cure o seu herpes em 1 semana, herpes labial. Olha. Falei, opa, tá dentro da acupuntura, eu entrei. E esse professor dava uma medida da cabeça, uma circunferência com um fio dental da cabeça, colocava esse fio e aonde parava esse fio, na coluna ele marcava e fazia laser. Esse ponto chama-se ponto aranha. Para herpes. E na hora que ele fazia o laser, o herpes, em vez de ficar 12, 15 dias com a fístula, ele secava e melhorava em 1 semana. Uau, que massa! Muito legal. Aí, essa professora falando disso, assim, veio assim, um insight, né, por uma luz divina. Falei, gente, se eu tenho uma medida da cabeça, eu tenho uma medida de acupuntura do ombro, que ela tem uma dor no trapézio. Peguei um fio dental, porque toda dentista tem um fio dental na bolsa. Tirei uma medida de 2 pontos de acupuntura, aqui, de trapézio a trapézio, que a gente chama de IG15 a IG15. Coloquei, né, aqui, marquei, só que eu não tinha laser, fiz mocha e coloquei um cristal. Falei, gente, eu não sei o que vai acontecer, né? Terminei, a professora fez assim. Eu não sei o que você fez, mas eu não tenho dor mais. Gente, eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, nem eu sei o que eu fiz. E acabei de inventar uma nova técnica. E aí tá a técnica Coraza para dor. Cheguei em Ponta Grossa, meu mestre Linéia, isso era em março. Em outubro nós vamos ter um congresso, eu quero que você venha dar uma palestra de alguma coisa nova. Falei, pode marcar meu nome. Eu estudei isso, essa técnica eu aperfeiçoei, eu não inventei. Essa técnica provém da acupuntura japonesa, onde você faz marcas de dores no corpo, que, por exemplo, se eu tenho uma dor no cotovelo direito, eu posso tratar o joelho esquerdo e eu passo a dor do cotovelo. Por exemplo, nessa paciente que eu te falei, que eu atendi antes de vir, que ela estava com dor no joelho direito, eu tratei o cotovelo dela esquerdo. Comecei a palpar, ai, doeu aqui. Coloquei a agulha, ela saiu sem dor. Uau. Então, é uma acupuntura à distância. Então, você não está fazendo no local. Você está fazendo, jogando isso em outro local. E aí eu percebi, né? Só que as medidas, porque eu não tenho só dor em braço, em perna, em pé. Eu tenho medidas pequenas, tipo punho. Só que daí, por exemplo, a medida de punho, né? Eu tenho uma medida aqui e eu perguntava para o paciente, essa dor aonde é? Aí ele me colocava aqui, eu falei, é pulmão.
Então, eu pegava o fio, esticava, marcava, colocava a moxa, mini gráfico com 3 cristais, e a pessoa melhorava 70%. Falei, não estou satisfeita. Eu preciso melhorar mais. E aí eu aperfeiçoei essa técnica. Aí sim, eu aperfeiçoei e inventei essa técnica das medidas pequenas. E fui para o congresso em São Paulo, dizendo técnica das dores. Marina, entrei na sala. Graças a Deus, era tudo preto. Eu não vi que meu mestre estava lá atrás. E eu dei, eram 10 medidas, hoje são em torno de 40 medidas. Dei as 10 medidas. Quando eu terminei, que eu saí, respondi as perguntas e tal, meu mestre estava lá fora, me puxou e falou assim, Linéia, você acabou de aperfeiçoar uma técnica, vai para casa, dá o nome que você quiser e divulgue, só patenteie, para ninguém roubar ela de você. Uau! E aí surgiu, né, a técnica Coraza para dor, que são medidas que você tira do corpo, coloca em outro local e você tira a dor. E é de 90 a 100% que você tira na hora. De melhora. E falando nisso, Linéia, existe até é uma curiosidade minha, porque eu já ouvi muitas pessoas falarem a respeito também de que cada dente tem uma correlação com um órgão do corpo. Como é que Sim. você vê essa situação? E se realmente, por exemplo, tua mãe, que tinha dor no dente 32, se a gente usasse essa correlação do dente 32 com algum órgão do corpo, tratasse o órgão, provavelmente ela teria essa melhora no dente? Por que que ela melhorou? Porque o dente 32, se não me engano, eu não tenho isso de cor, né? Mas os incisivos é rim. E qual foi o segundo ponto que eu coloquei nela? Rim. Chamei rim simpático. E aí eu melhorei a dor. E cada dente é relacionado a um órgão do corpo. Vou te dar um exemplo meu. Quando eu fiz 12 anos, mais ou menos, bom, eu já nasci com bronquite, asma, tudo que você possa imaginar de problema respiratório, pulmonar. E melhorei com vacinas e tal, e eu fiquei boa. Quando eu fiz 12 anos, a ortodontia era muito invasiva, tirava muito dente para você fechar. Para você ter ideia, eu tenho menos 8 dentes na boca. Uau. A minha boca é bem pequenininha. E aí eu tirei os 4 prés, porque eu tinha a minha arcada assim, e embaixo não cabiam todos os dentes, e embaixo todos tortos. E aí tirei os 4 pré-molares. Eu não sabia nada da medicina tradicional chinesa. E eu tive uma crise de bronquite e de asma. E meu pai dizia assim, que removeu os a hora dentes. que eu tirei os dentes. Eu falei, meu pai falou assim, nossa, acho que vamos precisar ir no médico de novo e tal. E aí eu comecei a ter crise novamente de bronquite. Quando eu comecei a fazer acupuntura, o que estava relacionado o dente primeiro premolar ao pulmão? E aí eu entendi que eu tirei a energia do pulmão e voltaram os meus problemas pulmonares. Porque realmente o dente é um arcabouço de energia para aquele órgão. Sim. E aí, quando aquele órgão está inflamado, infeccionado, qualquer coisa, ele vai para o dente captar essa energia para levar para aquele órgão. Maravilhoso. Linéia, outra questão também, a gente falando sobre dor e odontologia, em relação à analgesia, outra coisa que também no consultório eu escuto muito, duas coisas. Marina, não inventaram ainda um negócio que tira esse barulhinho? Não. E a segunda coisa não inventaram ainda uma coisa para não precisar de agulha? Existe já alguma coisa que seja relacionada à analgesia em tratamentos dentários? Então, eu pesquiso muito isso, né? Principalmente por causa da minha área. Então, vou te dar um exemplo. Eu sempre quis fazer clareamento nos meus dentes e nunca pude. Porque eu tinha muita dor, muito ardido, doía muito, né?
E eu falei assim, o ponto, esse pontinho da mão aqui, eu vou colocar um cristal para você ver. Ele chama, é um ponto universal na acupuntura, esse e o ponto E36, em que você, esse ponto, ele está relacionado à face, tá? Uhum. Aí eu falei assim, bom, se eu tenho cristal programado, porque o cristal programado, ele não é como uma agulha, ele não é como um stirper, ele é programado e age em 5 níveis. Ele age no órgão, vamos supor, eu tô com um problema no fígado. Então, eu vou lá, antes eu colocava ou uma agulhinha ou uma semente e eu tratava só o fígado. Uhum. Quando eu coloco um cristal programado, que hoje eu tenho o meu cristal, né, o cristal Coraza, que eu trabalhei 5 anos com um cristal, depois mais 5 com outro, e agora eu tenho o meu cristal. A técnica Coraza tem 13 anos. Então, o que aconteceu? Ele trata o fígado, mas não é só o fígado que ele vai tratar. Ele vai tratar a emoção do fígado, que é a raiva, mágoa, rancor e ressentimento. Então, a hora que você coloca isso na orelha, a hora que você coloca o ponto do fígado na orelha, ele já vai tratar o emocional. Essa é a grande diferença de tratar com o cristal Cristal ou com a com agulha. agulha ou com semente. Porque o cristal trata nessa outra perspectiva. Tudo. Uhum. E aí ele vai saber, porque você sabe que é aquilo que eu te falei, né? Do sedar, acalmar e dar energia. Então, ele sabe se eu preciso acalmar ou dar energia, tonificar ou sedar. E aí ele vai pegar o F que nós começamos aqui no pé e terminamos aqui na barriga, que é o meridiano do fígado, e vai limpar. E ele vai me dar também uma certeza de que o ponto do fígado está no ponto do fígado. Porque você fala, aqui é o fígado, pode estar 1 milímetro mais para cima. Essa é a vantagem do cristal. Ah, 1 milímetro, não é? você determina Eu na determino o hora da ponto. instalação Eu determino o o ponto. tom da voz. E aí, o que eu fiz? Eu falei, se o cristal age assim, eu vou colocar os cristais aqui, né? Uhum. Acho que está aparecendo aqui, ó, na minha mão. E falei para Carmela, marca um horário para mim para você fazer O meu clareamento. um clareamento. Não, você vai ter dor. Falei, confia em mim. Coloquei um cristal, mentalizei, abri a boca. Marina, eu não tive uma dor. Eu fiz uma analgesia com 2 pontos de cristal. Porque você pode fazer analgesia com agulha. Mas, cara, qual é a vantagem de você fazer uma anestesia aqui com agulha e pôr agulha aqui e ainda doer? Dói Então, igual daí? Vamos só escolher o ponto para dor, né? é. Aham. Então, hoje, eu faço algumas analgesias no consultório, tipo restauração pequena. Aquele paciente enjoado, ai, vai doer muito. Confia em mim, coloco, ele não sente nada. Foi E a tua mentalização já é suficiente, porque o não dá para ponto. depender também O do ponto que você coloca que vai ativar. ativar a analgesia. Então, Uhum. por exemplo, eu tive uma advogada que foi no consultório com uma cárie em cervical de primeiro molar inferior. Uhum. E você sabe que a anestesia, às vezes a boca fica torta, né? Uhum. Fica falando difícil. O que aconteceu? Ela falou, Liné, eu tenho uma audiência e tá doendo. Falei, posso tentar colocar um cristal? Claro. Coloquei 2 cristais, fiz aquela cárie imensa, sem uma dor. E ela foi com o cristal na mão. E aí, a partir daí, eu aperfeiçoei. Agora, não existe para tratamento de canal. Tratamento de canal, Cirurgia, implante, né? implante, isso daí não é. Isso é uma Uhum. coisa, uma analgesia mais simples. Uhum. Eu já fiz no consultório, eu não tinha nem me formado na acupuntura ainda, eu fiz com o auxílio do Dr. Vu, uma extração só com agulha. Uma paciente que veio de fora, fez extração, deu síndrome da epiglote, fechou, ficou internada, e ela precisava fazer mais uma raiz de um pré.
E ela soube isso bem no início que eu estava fazendo acupuntura. Liguei pro meu mestre e falei, doutor, o que que eu faço? Tá. Levei tempo, 3 horas. Sem uma anestesia. Uau. Só com acupuntura no rosto e na mão. Marina, no dia seguinte ela foi no consultório, a sutura que eu tinha dado, tinha cicatrizado, estava caindo. No dia seguinte. No dia seguinte. É lindo o trabalho. Histórias a serem sempre enaltecidas, né, Linéia? Claro. Porque se a gente conta isso para quem não acredita e não tem em casa quem já fez, provavelmente não acredite mesmo. Mas quem se propõe a provar desse mundo novo, de entender mais sobre essa ancestralidade que está lá guardada e que muitas pessoas já sabem e já fazem, então consegue ter uma melhora muito rápida em qualquer caso, né? E cada dia mais você vem se aperfeiçoando, eu também venho me aperfeiçoando em alguns outros pontos, mas com certeza quero seguir esse caminho que você está seguindo, esse caminho que você já trilhou, porque eu acho que isso sim é uma odontologia, quando a gente consegue observar o paciente como um todo. Num todo. Exatamente. Né? Linéia, para que as pessoas te conheçam, qual que é as tuas redes sociais, onde que elas te encontram, para que quem quiser marcar um horário com a doutora Linéia, se tiver algum problema, algum parente, qualquer pessoa que tenha uma dor que nunca passa, já tentou tratar de tudo e não passa, por favor, como te acha? Então, Linéia Coraza, eu tenho minha rede social no Instagram. Toda terça-feira, às 20 horas, eu faço uma live ao vivo. E na quinta-feira, né, da minha técnica, eu faço um café com a TCD às 9h08 da manhã, onde eu faço esses tratamentos online. A pessoa tem dor de cabeça, nós abrimos uma imagem e eu trato ela na aurículo com os cristais. Uau! Tenho também o YouTube, também Linéia Coraza, tem uma página no Facebook. E, assim, meu consultório é super fácil. É na rua Francisco Ribas, 448, quase esquina com a Rua da Santa Casa. Ele fica, a Baldino Táxi desce e a minha rua sobe. Na frente da antiga Parumed, né? E só para acrescentar, Marina. Claro. Eu não faço acupuntura só para odontologia. Uhum. Desde que eu iniciei, eu faço acupuntura geral, tá? Eu faço acupuntura geral, coluna, qualquer tipo de problema, ansiedade, depressão, tudo, emocional e físico. Além de quiroprata, né? Além de quiropraxia e além de terapia floral também, eu uso as terapias quânticas de floral. Ótimo. Meu telefone do consultório 42 99972 3202. Ótimo, muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Muito bom o nosso papo hoje. Espero que todos que estejam aí assistindo tenham se beneficiado de todos esses conhecimentos que ela trouxe aqui hoje para nós. E a minha rede social é doutora Marina Ribeiro _. Para todos que quiserem continuar curtindo esse podcast, curtam, compartilhem e estejam sempre conosco para mais conhecimentos. Muito obrigada. Obrigada.